Será que você tem direito à cidadania portuguesa? Quanto tempo demora? E como é que dá início a esse processo? Hoje, nesse vídeo, a gente vai tirar suas dúvidas sobre a aquisição da cidadania portuguesa. E chegou o vídeo mais esperado dos últimos tempos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no processo de aquisição da cidadania portuguesa. E se você caiu hoje aqui de paraquedas, caiu num bom dia. Meu nome é Max, essa é minha linda esposa Lívia. Olá. Tá diferente? Não sei, cabelo? Sorriso, talvez? Talvez, não sei. Alguma coisa. Canal Maximizar, que fala praticamente tudo o que tem que ser falado, tudo que você precisa saber se você planeja morar em Portugal em algum dia da sua vida. Bom, quem segue a gente há algum tempo sabe que a gente só fala sobre aquilo que a gente entende de verdade. E quando a gente não entende de verdade, a gente conversa com pessoas que entendem. Então hoje a gente trouxe aqui para vocês um especialista, um advogado especialista na aquisição da cidadania portuguesa. Hoje a gente vai falar com o Vasco Esteves, que além de advogado super competente, gente boníssima também. A gente bateu um papo com ele um tempão, a gente descobriu que tem várias coisas que a gente pensa muito parecido, né? Principalmente em relação a planejamento, em não ficar ilegal em Portugal, aquela coisa toda que quem segue a gente já conhece, que a gente bate muito nessa tecla. E falando em planejamento, a aquisição da cidadania portuguesa pode tornar o processo menos complicado na sua adaptação em Portugal. Então, a gente vai dar um oi pro Vasco, que está conversando com a gente hoje, direto de Portugal. Oi Max e Lívia, tudo bom? Como é que vocês estão? Oi Vasco, tudo bom? Tudo bem com a gente, Vasco? Bom, acho que a gente pode começar falando um pouquinho aí da sua experiência, do trabalho que você faz. Vasco, fica à vontade, fala um pouquinho de você aí. Bom, Max, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e eu trabalho com os processos de nacionalidade, transcrições de casamento e com tudo que na verdade está relacionado há mais de 15 anos. Eu sou cidadão brasileiro também, eu sei que não parece a falar, falo um pouco diferente de vocês, mas eu tenho também nacionalidade brasileira, já viajo para o Brasil há muitos anos e foi fruto dessas viagens que eu percebi que podia ajudar muita gente e muita gente começou a recorrer aos serviços do nosso escritório e de facto, Max, nestes últimos 15 anos eu posso dizer que ajudei mais de 10 mil pessoas. Legal, e você vai ajudar muito mais gente hoje aqui, você pode ter certeza. Bom, e nós recebemos várias perguntas, selecionamos algumas que apareceram com mais frequência e que a gente acha também que são as dúvidas mais comuns sobre esse assunto. Mas como a quantidade de perguntas foi muito grande, a gente acabou selecionando outras também um pouco mais específicas, que a gente separou para colocar no finalzinho desse vídeo, mencionando, né, as pessoas que fizeram as perguntas, para a gente tentar afunilar um pouquinho, né, as dúvidas. E lembrando, se a sua pergunta por acaso não foi uma das escolhidas, você pode entrar em contato direto com o Vasco por e-mail. O e-mail que eu vou botar aqui, esse e-mail aqui, mas eu vou botar também na descrição aqui desse vídeo. E além do e-mail, tem o canal do YouTube do Vasco também. Então já corre lá, se inscreve. Já é mais um lugar que você pode tirar suas dúvidas também. Vasco, vamos direto para as perguntas então. E uma das perguntas que a gente mais recebe tem a ver com as opções. Quais são as opções de aquisição de cidadania portuguesa? Você pode falar aí pelo menos das mais comuns, né? Porque são muitas. Bom, vamos lá. Eu não vou poder dar todos os exemplos. Eu vou começar pelo processo dos descendentes, porque também se desse todos os exemplos o vídeo ficaria muito grande e muito maçador. Suponhamos o bisavô português não tem relevância se está vivo ou não, o filho do português está vivo e o neto do português também está vivo e o bisneto quer nacionalidade portuguesa. Nós neste caso teríamos que começar por dar a entrada do processo de nacionalidade do avô, que demoraria sensivelmente 4 meses, depois do processo de nacionalidade do pai, o pai seria o neto do português, e este processo demoraria também cerca de 4 meses, e por último o processo do bisneto. Portanto, este é um exemplo bastante comum. Depois temos um outro exemplo, o bisneto do português quer nacionalidade portuguesa, mas o filho do português já faleceu. Ora, neste caso, nós temos que começar pelo processo do neto, o neto do português está vivo, daremos entrada do seu processo. Neste caso, como saltamos uma geração, ou seja, o filho do português já faleceu, nós temos que saltar uma geração, o processo do neto será mais demorado, demorará pelo menos 2 anos. Já o processo do bisneto, depois de o processo do pai estar concluído, será relativamente rápido, ou seja, demorará cerca de 4 meses. Começamos então, como disse, pelo processo do neto, cerca de 2 anos, o processo do bisneto, cerca de 4 meses. Isto porque, como disse no início, o filho do português já faleceu.
Depois temos os processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento ou da união estável. Ambos são possíveis, está bem? São processos que demoram cerca de 18 meses, mas são perfeitamente possíveis. Depois temos os processos dos filhos de imigrantes nascidos em Portugal. Temos também os processos dos descendentes de judeus sefarditas. Temos os processos ainda daqueles que residem legalmente em Portugal há mais de 5 anos. E notem que isto é muito importante. A residência tem que ser legal, porque muitas pessoas dizem: eu moro em Portugal há 7 anos, posso ter nacionalidade portuguesa? Ora, se destes 7 anos, 4, a residência não foi legal, a pessoa tem que esperar ainda mais algum tempo até poder adquirir nacionalidade portuguesa, porque, como disse, só a residência legal tem relevância para o processo de nacionalidade portuguesa. Muito bem lembrado, Vasco. A gente bate muito nessa tecla de estar numa situação regular em Portugal, correr atrás da legalização sempre, não ficar em situação irregular. E agora você falou mais um motivo ainda para você não ficar ilegal em Portugal. E eu acho que você mencionou aí todas as formas, pelo menos as mais comuns, né? E são assim alguns exemplos, eu não vou averiar ainda mais, mas eu não quero que este vídeo também fique demasiado grande, está bem? Vasco, a próxima pergunta é em relação à duração, o tempo médio dos processos. Como você já respondeu isso, a gente vai pular para a próxima pergunta, ok? Bom, a próxima pergunta é: tem muita gente perguntando sobre a nova lei para aquisição da cidadania para os netos. Mudou alguma coisa? O que é necessário em termos de documentação? Sim, efetivamente houve algumas alterações à lei da nacionalidade. Eu tenho até um vídeo onde falo sobre isso. Anteriormente, a lei exigia provas de efetiva ligação à comunidade. Eu dou-vos alguns exemplos das provas que antes eram exigidas. A lei exigia viagens regulares para Portugal, ou ter residência em Portugal, ou fazer parte de uma associação portuguesa no Brasil há mais de 5 anos. São aqui alguns exemplos. Uma vez que estas exigências já não constam da lei, dou apenas estes 3 exemplos. Agora, o que é que a lei exige, o que é que a lei passou a exigir nos processos dos netos? Notem que nós estamos a falar nos processos dos netos daqueles que saltam uma geração, ok? Em que o filho do português já não vive. A lei agora exige diferentes provas de efetiva ligação à comunidade. Como é que é feita esta exigência? O que é que a lei agora exige? A lei exige o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Portanto, temos que comprovar que o neto do português tem o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Ora, sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, esta comprovação é relativamente simples. Ok, a próxima pergunta é: quais as vantagens de fazer o processo de aquisição da cidadania através de um advogado? Bem, eu não quero com isto que as pessoas fiquem com a sensação que nós estamos aqui a gravar um vídeo para ter mais clientes ou para angariar clientes. Não. Isto é uma conversa para esclarecer dúvidas, mas certamente que as vantagens de recorrer a um advogado são muitas, seja eu o advogado ou qualquer outro advogado, porque felizmente hoje em dia há muitos advogados em Portugal a trabalharem nesta área. Antes não era assim, mas hoje existem vários. Vocês reparem que muitas vezes as pessoas dão entrada dos processos sem saber onde, enviam para locais errados, dão entrada de documentos que não devem, fazem retificações nos documentos sem ter que fazer. E, portanto, vocês reparem a diferença que é recorrer a um advogado. Um advogado vai aconselhar quais os documentos necessários, a forma de os legalizar, se tem ou não que retificar documentos, vai analisar quais os atos de registro civil que são imprescindíveis no caso concreto. Bem, eu poderia continuar a dar aqui mais alguns exemplos, mas parece-me que as vantagens de ter um advogado, sinceramente, são muitas. O advogado sabe exatamente o prazo que vai demorar um processo, dependentemente do local onde dá a entrada. Por isso concluo dizendo que recorrer a um advogado, sinceramente, tem muitas vantagens. Direto para a próxima. Muita gente faz essa pergunta. Para dar entrada no processo da cidadania por tempo de residência, ou seja, após 5 anos, como que é o procedimento e qual que é a documentação necessária? Essa pergunta é boa, eu já falei um bocadinho sobre isso hoje, mas essa pergunta é boa porque a maior dúvida aqui está relacionada com o tempo de permanência em Portugal. Muitas pessoas acham que, mesmo porque viveram em Portugal 4 anos de forma irregular, ou seja, sem um cartão emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acham que esse prazo conta. Dizem: bom, eu já estou em Portugal há 6 ou 7 ou 8 anos. Sim, mas o que conta é unicamente o prazo de residência legal. Ou seja, só o prazo de residência legal conta para efeitos
de adquirir nacionalidade portuguesa por tempo de permanência. E qual é o prazo? São 5 anos. 5 anos de residência legal em Portugal. A partir do momento que vocês têm este prazo de residência legal em Portugal, o processo é relativamente simples. Eu ainda há pouco dei entrada de um processo e concluí com sucesso. O processo demorou cerca de 7 meses, menos que 8 meses, com toda a certeza, entre 6 a 8 meses. Há também aqui um documento que é bastante importante, que muitas pessoas não sabem, e trata-se do registro criminal. E as pessoas perguntam, o registro criminal do Brasil é suficiente? Depende, porque se as pessoas tiverem alguma nacionalidade além da brasileira, têm que apresentar o registro criminal dessa nacionalidade. Ou se tiverem nascido em um outro país que não o Brasil, também podem ter que apresentar o registro criminal desse país. Ou, se viveram, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer outro país, mais de 90 dias, se lá estiveram mais de 90 dias, têm também que apresentar o registro criminal de todos os países onde estiveram mais de 90 dias. E aqui muitas vezes é um problema, porque as pessoas não sabem que têm que apresentar estes registros criminais e os processos são indeferidos. E lá está, é a vantagem de ter um advogado, eu ou qualquer outro, que vos vai aconselhar em relação a todos os documentos. Nossa, é importante mesmo lembrar isso, porque documentação é coisa séria. A gente já tem tanta coisa pensando, planejando uma mudança para Portugal, e errar num papel, num documento, numa data... Nossa, isso dá uma dor de cabeça tremenda. Tem que refazer o processo todo, de repente, por causa de algum errinho bobo, realmente. Então isso é importante. Bom, agora chegou a hora das perguntas mais específicas. A gente vai falar quem fez a pergunta, tá? Então a primeira pergunta é da G. Espíndola. Ela pergunta sobre o processo de cidadania por união estável. Caso a gente se case após um período de união estável, o tempo de união estável vai ser somado ao de tempo de casado no processo de aquisição de cidadania ou a contagem reinicia? A contagem reinicia. Eu respondo de forma clara e objetiva. Se as pessoas têm uma união estável de vários anos antes, isto é, se as pessoas têm uma união estável de vários anos, devem então, ou podem, começar por rever e confirmar, no Brasil diz-se homologar, essa união estável em Portugal. Essa união estável pode ser revista e confirmada no Tribunal da Relação em Portugal. Trata-se de uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira que no Brasil se designa de homologação. Portanto, podem rever e confirmar, como disse, essa união estável e depois dar entrada do processo de nacionalidade portuguesa. Se optarem por casar, terão que esperar mais 3 anos. Nesse caso, iremos transcrever o casamento em Portugal e só 3 anos depois é que a pessoa pode requerer nacionalidade portuguesa por efeito do casamento. Notem aqui uma coisa que é importante. A aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito do casamento ou da união estável aplica-se a pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. A próxima é uma pergunta do Igor Nobre. Qual a melhor alternativa? Iniciar o processo de dupla cidadania estando no Brasil ou estando em Portugal? Se recorrerem aos serviços de um escritório de advogados é completamente indiferente. Os advogados em Portugal trabalham com procuração e, portanto, vocês podem estar no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro país de forma descansada, porque os advogados darão entrada do processo com procuração. E seguindo em frente, vamos direto para a pergunta da Bia Fonte, alguma coisa assim. Ela perguntou o seguinte: eu tenho pai português, separado da minha mãe. Preciso transcrever o casamento e depois a separação dos meus pais para fazer a minha cidadania? Eu vou começar por dizer que os atos da vida civil são de registro obrigatório em Portugal, nomeadamente o casamento e o divórcio. No entanto, não quer isto dizer que, em alguns dos casos, nós não possamos ter sucesso no processo dos descendentes sem transcrevermos o casamento e sem homologarmos o divórcio e até muitas vezes transcrevermos o óbito. Cada caso é um caso, nós teremos que analisar documentos e só após esta avaliação é que saberemos se estes atos de registro civil são imprescindíveis para o processo dos descendentes ou não. Como sabem, eu já o disse, nós antes de aceitarmos um processo analisamos todos os documentos para todas as etapas, por forma a verificarmos a viabilidade de cada caso. O Eduardo Fernandes perguntou sobre o mesmo tema. Qual o procedimento quando os pais já se separaram? Como fazer a verbação nesse caso? Vasco, você acha importante acrescentar mais alguma informação aqui ou a gente já pode ir para a próxima pergunta? Bom, aqui é importante esta questão porque muitas pessoas têm mesmo que transcrever o segundo casamento. E para transcrever um segundo casamento é necessário dissolver o primeiro casamento. Ora, havendo divórcio, nós temos que dissolver o casamento por divórcio e para isso temos que intentar no Tribunal da Relação em Portugal uma ação de revisão e confirmação de
de sentença estrangeira de divórcio. E, portanto, concluo mais uma vez dizendo que cada caso é um caso e terei que analisar os documentos, mas, como disse, para rever e confirmar uma sentença de divórcio em Portugal, esse processo será feito no Tribunal da Relação. Notem ainda uma coisa, este processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira de divórcio apenas pode ser feito por advogado em Portugal inscrito na respectiva Ordem dos Advogados. E a próxima pergunta é da Steph Carvalho Witzbold. Ela pergunta: crianças estrangeiras nascidas em Portugal têm direito à cidadania portuguesa? Sim, tem. Nós não temos ainda regulamento no que diz respeito a esta matéria, mas sim, fiquem com a indicação que filhos de estrangeiros nascidos em Portugal podem adquirir nacionalidade portuguesa, sim. E o Elton Zanol perguntou sobre o mesmo tema. Minha esposa e eu somos brasileiros sem nacionalidade portuguesa. Nossa filha nasceu em Portugal e foi registrada portuguesa. Nós temos algum direito à nacionalidade portuguesa através dela? Nós, no que diz respeito a isto, também não temos ainda regulamento e, neste caso, não podemos dar ainda entrada dos processos. Temos mesmo que aguardar pelo regulamento. Mas sim, fiquei com a indicação que esses processos também serão possíveis. Temos ainda que esperar pelo regulamento para saber os requisitos. E continuando, o Brechó da Florzinha perguntou o seguinte: para ter cidadania através do casamento, necessito ter meu casamento transcrito na conservatória em Portugal, né? Vasco, eu mesmo vou responder essa porque essa aqui tem tudo a ver com a gente é expert nesse assunto específico. A resposta é sim, o seu casamento tem que estar averbado em Portugal para você dar entrada na tua cidadania portuguesa por casamento ou por união estável. Bom, ainda tem muita pergunta, a gente tem que dividir isso aqui, senão vai ficar longo pra caramba. Então na semana que vem a gente vai trazer mais um vídeo com mais perguntas sobre isso. Vasco, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente nesse vídeo e vai ajudar ainda mais no próximo. Foi com muito gosto que estive aqui hoje. Estou ansioso por poder voltar e responder a todas as vossas questões. Muito obrigado e até muito breve. Beleza, legal então. Gente, semana que vem tem mais. Bem aqui. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.